Olá pessoal, palavra de vida para mim e para a sua vida nesse dia. E essa reflexão nós vamos falar do poder das palavras. Isso, a palavra tem um poder muito grande, principalmente quando vem de pessoas bem próximas a nós. Desde já, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva e vamos à reflexão. Talvez você já tenha até ouvido essa reflexão, mas ela fala o seguinte: havia um senhor numa cidade tranquila, uma cidade do interior, e ele, muito humilde, ele começou a vender salgados. Mas ele fazia aquele salgado dele diferente, com toda a dedicação, com produtos de qualidade. Logo a fama daquele salgado alcançou outras cidades vizinhas e até outros estados. Mas aquele senhor, logo quando ele começou, ele tinha um filho. O filho chegou a uma certa idade, ele mandou o filho estudar fora. Isso porque a cidade era pequena e o filho queria se formar, mas a faculdade só havia em outra cidade. E ele mandou aquele filho estudar fora. E continuou na venda daqueles salgados. O filho não percebeu o crescimento da empresa daquele pai. E depois que ele se formou, ele veio visitar o pai. O pai já estava bem estruturado, já estava com a fábrica enorme, já estava pensando em expandir para outros estados, outras fábricas. O investimento estava indo bem, porque ele tinha um produto de qualidade. Quando aquele filho veio visitar aquele pai, aquele filho chegou e começou a prestar atenção no que a fábrica que o pai tinha. E ele falou: pai, o senhor está doido? O senhor não está vendo que o país está em crise, o mundo está em crise? E o senhor tem investido tanto assim? O senhor vai acabar perdendo tudo, porque o mundo está em crise, pai. E ficou um período ali com o pai, alguns dias, e depois foi embora novamente. E aquelas palavras ficou na mente do pai. Aquele pai que estava indo tão bem com aquela fábrica, estava investindo, pensando em investir mais, ainda expandir aquele negócio. Aquelas palavras falou muito forte com ele. Então, por causa daquelas palavras, ele começou a comprar produtos que não tinham a mesma qualidade. E começou a fazer uns salgados que também não tinham a mesma qualidade. As pessoas perceberam que a qualidade do produto dele tinha caído e começou a recusar o produto dele. E não levou muito tempo para aquele homem falir, para aquele homem ter que fechar as fábricas e começar do zero, fazendo algo totalmente diferente. Então aquele filho pega e liga para ele um certo tempo, ele fala: meu filho, você tinha razão, a crise chegou aqui. A crise chegou aqui, eu tive até que fechar a fábrica. O resumo dessa reflexão: não foi a crise que chegou lá. O que chegou lá foi a palavra de derrota, foi a palavra de desânimo, foi a palavra de fracasso. Isso, a palavra da dúvida. Foi isso que chegou lá, porque antes do filho chegar lá, ele estava indo bem, porque ele tinha um produto de qualidade, ele estava dando o seu melhor, e as pessoas percebiam isso. É tanto que ele estava pensando em expandir, mas por causa daquelas palavras, contaminou a mente dele. Ele chegou o quê? A fracassar. Ele chegou a quebrar e a fechar aquela empresa que estava indo muito bem. Assim é na minha e na sua vida. E presta atenção, as palavras vieram de quem? De uma pessoa bem próxima, do filho. Às vezes a palavra na minha e na sua vida vem do pai, da mãe, do irmão, do filho também. Porque as palavras de quem está próximo a nós têm um efeito, têm um peso muito grande. Talvez fosse um estranho, até mesmo um concorrente que tivesse falado com ele, não tinha dado ouvido, mas veio de uma pessoa próxima. Mas a palavra tem muito poder.
eu quero te dizer que se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você começou a andar em direção àqueles sonhos, seus projetos, seus objetivos, se prepara. Se prepara porque vai vir palavra de engano, vai vir palavra de derrota, vai vir palavra de desânimo. Um exemplo, sabe o que é? Você quer fazer uma faculdade, até mesmo já está fazendo, cursando a faculdade, aí vira uma pessoa e fala para você, se fosse você, trancava essa faculdade. Se fosse você, nem continuava. Eu conheço pessoas que até se formou, mas hoje estão exercendo a profissão totalmente inferior àquela ao qual ela se formou. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Aí vem o outro e fala, começou um negócio, você está indo bem, está se dedicando, está fazendo com dedicação, com qualidade, e fala, se você parava com isso. Você nem está dando lucro? Se eu fosse você, parava e arrumava um emprego, porque isso aí não vai para frente não. Eles não entendem que você está no começo, você está fazendo com qualidade, e toda semente tem um tempo dela dar o fruto. Mas se você dá atenção a essas palavras de derrota, você vai parar. Isso, você tem que ficar próximo, ou você tem que dar atenção às palavras de vitória. Pessoas que estão do seu lado, próximo a você, que falam, olha, vai que vai dar certo. Existe uma frase que diz o seguinte, que os ouvidos, eles provam as palavras, assim como o paladar prova a comida. Se você deixar essas palavras de derrota entrar em você, na sua mente, ela vai te contaminar. E com certeza você vai parar. E você vai se sentir uma pessoa frustrada. Por quê? Quando você parar, outra pessoa vai fazer. Isso vai fazer e vai dar certo, porque ela não vai desistir. E em tempos de crise, presta bem atenção, é o período melhor para você poder crescer. Eu já vi histórias de empresários que no tempo de crise, enquanto outros pararam, ele cresceu, porque ele tomou posse até dos clientes, da lacuna que aquela empresa, que aquela fechou, desistiu, e ele se deu bem. Por quê? Ele não desistiu. Então não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos, por causa de palavras de pessoas que não têm o quê? Aquele espírito que você tem, que vai dar certo, aquela fé que você tem, que você é mais do que vencedor. Então, seja surdo a qualquer palavra de derrota. Isso, continue em direção ao seu alvo, aos seus projetos, aos seus objetivos. E mais uma vez eu repito, porque você é mais do que vencedor. Pega essa palavra.